programa de hoje vamos destacar as construções neoclássicas em Belo Horizonte e em Buenos Aires. Para chegar na capital de Minas, todo mundo sabe. Para ir até a Argentina, é só entrar numa loja da CVC perto de você e escolher o pacote que mais lhe agradar. Nós vamos mostrar no programa paralelos entre as construções da Argentina e de Minas Gerais. Por que em determinado momento a Casa Rosada ficou tão parecida com o Palácio da Liberdade? Nós vamos mostrar histórias impressionantes. O programa ainda tem a receita, o Cipó Cidadania e também matéria de Itabirito. Você sabe, falar de Minas, do Brasil e do mundo é com a Aviação Cipó. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Das 6h30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via, Aviação Cipó, levo muita paz e alegria. No programa de hoje vamos fazer paralelos entre duas capitais importantíssimas da América do Sul, a nossa Belo Horizonte e também Buenos Aires, a capital federal da Argentina. Nas duas, a construção neoclássica é muito forte, só que as histórias são diferentes. Belo Horizonte já nasceu com ares neoclássicos. Naquela época, os arquitetos do mundo inteiro queriam imitar os clássicos, principalmente da Grécia. Este local, a Praça da Liberdade, é o ponto mais marcante desse tipo de obra. Os prédios são maravilhosos, bem trabalhados, tem detalhes fantásticos. A gente encontra também, descendo para Savassi e descendo a João Pinheiro, prédios deste porte. São maravilhosos. A Praça da Estação também de BH é outro ponto importante do neoclássico belo-horizontino. Na Argentina foi diferente. Depois que o país ficou livre do domínio espanhol, resolveu mudar a cara de Buenos Aires. Apenas um prédio colonial sobrou e a gente está mostrando ele para vocês agora. O restante todo da cidade foi remodelado, foi reconstruído da forma neoclássica. A Argentina queria esquecer os espanhóis e eles conseguiram. O país ficou muito bonito, principalmente Buenos Aires. Vocês imaginam que a cidade argentina é como se fosse uma Praça da Liberdade enorme, com dimensões muito maiores. Você passeia em Buenos Aires por avenidas largas, com prédios maravilhosos, neoclássicos. Muitos deles bem preservados. É um passeio fantástico que você deve fazer com a CVC, como fizemos com a Aviação Cipó. E no programa de hoje vamos fazer comparações entre os dois prédios mais expressivos desse tipo de construção neoclássica. O Palácio da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, que durante muito tempo foi o local de despacho do governador e hoje está aberto à visitação turística, e a Casa Rosada, onde ficam os presidentes argentinos. Histórias diferentes que em determinado momento se cruzaram. E hoje, na Aviação Cipó, seremos um pouco de Minas, do Brasil e também da Argentina, unidos pela construção neoclássica. A Casa Rosada é interligada ao Congresso Nacional pela Avenida de Maio. E agora o Jean vai contar pra gente a história dessa construção. Eram, na verdade, dois prédios? Eram dois edifícios, o edifício da aduana e dos Correios. A parte esquerda do edifício
foi destruída para abrir a rua Irigoyen. E na parte central, que tinha uma rua antes, ele foi feito um arco para unificar os dois edifícios. Por isso que o lado de lá não tem aquela parte da sacada. Foi Para retirada para a abertura da rua. Exatamente, para a abertura da rua. Agora, uma curiosidade. Por que Casa Rosada? Tem alguma relação com sangue? Sim, tem sangue na história. Antes, os gaúchos do campo, né, usavam a graxa animal para impermeabilizar a tinta que era usada para pintar as casas. Então acontece que nessa graxa animal também tinha gordura animal, tinha um pouco de sangue também. Isso fez com que a tinta ficasse um pouco rosada. Depois o primeiro presidente que pinta a casa de rosa, realmente, como a gente vê hoje, é o presidente Sarmento, também um pouco em analogia à Casa Branca dos Estados Unidos, né? Aí quis fazer a Casa Rosada, né, para ter essa ligação com a Casa Branca, mostrar o poder, a força da Argentina. Que naquele momento era a terceira economia do mundo, né? Então começou com o sangue e a banha e depois gostaram da cor e ficou a Casa Rosada. E ficou rosada, porque dá nome à casa hoje, Casa Rosada, né? E eu quero entrar lá e contar tudo para você, no programa de hoje ainda. Nós já começamos a conhecer a Casa Rosada, de onde despacha a presidenta Cristina da Argentina. Agora estamos aqui no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, com o Jonathan. Tudo bom? Tudo bem. Tranquilo? Já. Eu quero que você faça para mim algumas comparações da Casa Rosada com o Palácio, logicamente falando mais daqui, que é o seu forte. A Casa Rosada, gente, eram dois prédios coloniais. Quando a Argentina ganhou a independência, né, conquistou a independência, esses prédios foram totalmente modificados e transformados em um neoclássico, que é o mesmo estilo aqui do Palácio. E eu quero que você fale para a gente dessa história de construção do Palácio. Sim, com a proclamação da República, eles tinham o ideal de construção de um palácio que visava mesmo alguns estilos franceses, então dando um estilo eclético com predominância neoclássico. Semelhante ao que aconteceu na Argentina, naquele tempo os brasileiros também queriam esquecer as tendências portuguesas e barrocas. No governo ainda do Crispim Jacques Bias Fortes, deu início a um grande projeto de transferência da capital mineira, que era a ideia mesmo de esquecer todo o passado colonial, o passado com a chegada do rei, com a busca de ouro e pedras preciosas. Eu fiquei sabendo que na época houve uma divisão porque os padres queriam uma igreja aqui ao lado e o governo não quis. Sim, a igreja queria uma construção, né, da matriz aqui ao lado do Palácio da Liberdade, junto com o símbolo do poder, que é aqui no ponto mais alto. Só que o Estado não permitiu isso, dando um espaço para eles na região do Cruzeiro, tá? Só que mesmo assim não foi aceito porque esse espaço pertencia fora da Avenida do Contorno e não dentro da cidade como eles queriam que acontecesse. Então foi construído aqui ao lado do Palácio da Liberdade o Cristo Rei, tá? Dessa sensação de igualdade ao Palácio da Liberdade, por ser construção ao lado. Mas a Igreja da Boa Viagem mesmo, que é a Catedral, ficou bem para baixo ali depois da Avenida João Pinheiro. Sim, aí a Catedral, que é a terceira construção da cidade, né, permanece abaixo do Palácio da Liberdade até os dias de hoje. Com a construção então do palácio aqui na parte mais alta e a Igreja da Boa Viagem mais abaixo, o Estado mostra que agora é ele quem manda e não a igreja. Isso mesmo, Toledo. Só para a gente situar quem está em casa, para fazer as comparações com a Casa Rosada e o Palácio da Liberdade. Fala para a gente as datas exatas da construção de Belo Horizonte e da inauguração da cidade e do palácio. A construção da cidade se iniciou no governo do Crispim Jacques Bias Fortes em 1895, sendo inaugurada em 1897, no dia 12 de dezembro de 1897, uma semana antes do prazo estabelecido, que se encerraria no dia 17 de dezembro. E com a construção e conclusão da capital, o palácio também estava pronto. Inacabados, na verdade, tanto a cidade como também o Palácio da Liberdade, porque a comissão construtora teve um prazo estabelecido e mesmo assim eles ainda desafiaram as sociedades que estavam fazendo uma grande pressão, inaugurando a capital uma semana antes, no dia 12 de dezembro, não no dia 17, como foi previsto. Então entregar obra que não esteja totalmente acabada já é uma prática do Brasil há muitos anos. E quando que o palácio ficou pronto mesmo? Ele foi totalmente inaugurado em 1898. E é neste palácio, gente, que a gente vai entrar daqui a pouquinho para fazer todas as comparações com a Casa Rosada em Buenos Aires.
Em 2014, a cidade de Itabirito foi trabalhada para usar o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e o investimento da prefeitura, com a alocação de 4,16% do orçamento para cultura e turismo, já trouxe frutos. O Ano Municipal do Desenvolvimento da Atividade Turística de Itabirito, que foi 2014, posicionou a marca turística da cidade e possibilitou a implantação de 5 novos empreendimentos hoteleiros e uma associação de bares e restaurantes, o que inaugura mais um setor comercial organizado em rede na cidade, que se traduz em sustentabilidade. Isso sem falar nos eventos que agitaram o município. Teve o Samba de Boteco, que movimentou cerca de 12 mil pessoas em todas as suas edições e aumentou o fluxo de clientes pós-evento em 15%. O Carnaval, que trouxe 130 mil foliões à cidade, que pularam embalados por 7 trios elétricos, 10 blocos e 15 bandas. Teve também a festa italiana, o Julifest, que teve um público de 160 mil pessoas nos seus 4 dias e gerou uma receita de R$1 milhão para as associações. Ainda aconteceu a Feira de Desenvolvimento Econômico e mais uma infinidade de ações e projetos feitos para movimentar e fomentar o turismo em Itabirito. Tudo acompanhado pelo Viação Cipó, que apoia e incentiva as ações como essas, que promovem a cidade, tendo como foco o turismo e a sustentabilidade. Em 2015, estaremos juntos com a Prefeitura Municipal novamente, porque o turismo não para em Itabirito e nem na Viação Cipó.